Então vamos à unidade 10. Nessa aula nós vamos conversar a respeito dos pronomes e a colocação pronominal. Nós vamos trabalhar a respeito do que significa o pronome, onde empregamos, onde utilizamos. A palavra pronome significa em lugar de. Nós temos a utilização do pronome como uma palavra utilizada para substituir um nome, ou seja, pode ser o substantivo ou ainda os termos que se referem a ele, acompanhando e até mesmo qualificando. Vamos observar. Olha os exemplos. Ela é minha convidada para a festa. Notem que o pronome pessoal aqui, ela, substitui, está no lugar do nome, neste caso, de quem seria convidada para a festa. A moça que sonhava todos os dias era muito parecida com você. Aqui, o pronome relativo que, ele foi utilizado referindo-se ao substantivo moça, que já foi citado anteriormente na frase. Como observamos nos exemplos anteriores, essa é a característica principal que os pronomes têm, de substituir um nome ou de acompanhá-lo e qualificá-lo, fazendo com que eles sejam sempre variáveis, isto é, eles mudam de acordo com o gênero, número e pessoa a que se refere. Vejam os exemplos. O menino andou depressa. Nesse primeiro período, nós temos aqui o termo, o menino, que novamente ele vai ser o quê? Referido no segundo período. Para que você não repita o termo novamente, utilizamos aqui o pronome para substituir o nome já dito na frase. Observem que nessa construção tudo está no singular, então os pronomes também vão concordar, nesse caso o pronome pessoal ele também vai concordar com os demais termos, tudo no singular. No segundo exemplo, os meninos andaram depressa, eles estavam atrasados. Não vamos repetir aqui o termo os meninos, no caso substantivo que já foi dito no início da frase. Com a finalidade de substituir aqui o nome já referido no contexto, usamos o pronome pessoal e vai concordar no plural porque, no primeiro momento, esse termo também apareceu no plural. Ele vai concordar, então, em número quando você fizer a substituição dele na sequência do seu texto. Ao todo, nós temos 6 tipos de pronomes que nós vamos agora relembrar. O primeiro é o pronome de tratamento, que, como o próprio nome diz, são os pronomes relacionados à forma de tratar. Pode ser formal, usados para direcionar a comunicação à segunda pessoa, como nós vamos observar aqui nos exemplos. Aqui nós temos os principais pronomes de tratamento, nós temos a forma escrita e aqui nós temos a abreviação correta de cada um quando houver. E aqui nós temos a quem esses pronomes se referem. Então vamos a alguns exemplos. Vossa Eminência, nós abreviamos dessa maneira e utilizamos quando nos referimos a cardeais. Vossa Majestade, abreviação, usamos quando nos referimos a reis e rainhas. Senhor, senhora, nós temos a abreviação dessa forma, utilizados para um tratamento mais formal, no nosso dia a dia, por exemplo, pessoas mais formais. O tu, o vós, o vocês, que neste caso não há abreviação, que nós utilizamos também num tratamento mais formal. Aqui nós temos alguns exemplos. Vossa Santidade visitará 50 países esse ano. Esse pronome de tratamento, ele é utilizado quando estamos nos referindo a Vossa Santidade, o Papa. Senhora, volte aqui, você esqueceu sua bolsa. Aqui nós temos um tratamento mais formal, uma situação mais formal. O senhor Roberto ainda não retornou ao escritório. Observem que nós temos aqui o pronome de tratamento também utilizado numa expressão mais formal. Temos os pronomes indefinidos,
indefinidos aqui porque referem-se à terceira pessoa e são palavras que trazem um sentido exatamente como o próprio nome traduz, indefinido, impreciso, ou seja, de quantidade indeterminada na sua frase. Olha lá, alguém entrou no meu quarto e quebrou meu porta-retratos. Olha, é indefinido quem foi, né? Não sabemos quem foi. Ana pisou na grama e quebrou algumas roseiras. Aqui nós temos a quantidade de roseiras também indeterminada. Observem que os pronomes, eles sempre acompanham os substantivos. Ninguém sabe de fato o que se passa naquela casa. Também nós temos o quê? A indefinição de saber o que aconteceu. Aqui vocês podem observar os principais pronomes indefinidos. Nós temos os pronomes variáveis e os pronomes invariáveis. Nós temos a variação de gênero e a variação de número. Como vocês podem observar, algum, alguma, o plural, alguns, algumas e o invariável, alguém. Pouco, pouca, masculino e feminino, poucos, poucas e o nada como invariável. E observem o pronome definido qualquer, o plural quaisquer. É importante observarmos também alguns exemplos de locuções pronominais indefinidas. Cada qual, cada um, o qualquer, como nós já observamos na tabela anterior. Quem quer, seja quem for, seja qual for. Olha um exemplo. Cada um escolheu o vinho desejado. Observem que a expressão aqui pronominal, ela é indefinida. Neste caso, cada um escolheu o vinho, também não sabemos a escolha específica de cada um. Pronomes demonstrativos, como o próprio nome sugere, são utilizados para demonstrar, para indicar a posição ou situação de alguma coisa no espaço ou tempo e também está relacionado ao contexto. Nos exemplos, nós vamos observar o emprego do esse, este e aquilo. No primeiro exemplo, compre esse vestido aí. Aqui você pode observar que o que está sendo demonstrado é o substantivo vestido e na construção, a pessoa que está pronunciando, né, que está falando a frase, ela está distante do objeto que está sendo demonstrado. Ou seja, o objeto está mais próximo, mais perto da pessoa para quem fala. Nesse caso, usamos o pronome esse. E também temos o pronome essa para o feminino. No segundo exemplo, compre este vestido aqui. Neste caso, o que temos? O objeto demonstrado aqui, no caso, o vestido, ele está mais perto de quem está falando. Então, usamos este e esta para o feminino. Aquele ano foi realmente muito bom para os negócios. O que temos aqui? A ideia de tempo e um tempo muito distante ou distante de quem está conversando, no caso, dos interlocutores. Aqui vocês têm exatamente o que eu comentei com vocês, as situações de fala direta que são importantes, né? Que vocês percebam o contexto para o uso do este e do esse. E no caso de trocarmos, isso pode trazer o quê? Ambiguidade na fala. Temos os pronomes possessivos, que indicam a relação de posse com algo. A forma do pronome possessivo, ela vai depender da pessoa gramatical a que se refere, sendo que o gênero e o número concordam com o objeto possuído. Vamos acompanhar aqui nos exemplos. Este caderno é o meu, enquanto o de capa azul é o seu. Então, nós temos aqui a posse do meu caderno e o de capa azul, no caso, seria
a sua posse. Vamos observar aqui no exemplo. Este caderno é o meu, enquanto o de capa azul é o seu. Aqui nós observamos que a posse, né, objeto que indica ser, né, de alguém, é o caderno, meu no masculino, porque concorda, né, com o substantivo caderno. E o caderno de capa azul, que é o seu, também concorda aqui no masculino. Aqui nós temos os exemplos de pronomes possessivos, meu, minha e os plurais, teu, tua, seu, sua, o nosso, nossa e os demais que você pode acompanhar aqui. Agora nós vamos para os pronomes relativos, que são os pronomes que referem-se a um termo da oração já mencionado anteriormente. Se você recordar, foi o primeiro exemplo na abertura da aula que nós conversamos. Olha, o capitalismo é um sistema econômico que predomina no mundo. O pronome relativo que aí, ele se refere ao sistema econômico, ou seja, capitalismo, que já foi referido, ó, que já foi citado, que já apareceu anteriormente na sua frase. A cantora que acabou de lançar a música vai fazer sucesso. A cantora que acabou de lançar a música vai fazer sucesso. Então, o que aqui ele se refere exatamente ao substantivo cantora, que também anteriormente já foi referido. Aqui vocês têm o exemplo dos pronomes relativos. São variáveis. O qual, cujo, quanto. Aqui vocês observam o plural. Temos o feminino, a qual, cuja, quanta e o plural. E os pronomes relativos invariáveis, quem, que e onde. Ou seja, não fazem a flexão nem de gênero e nem de número. Uma observação importante aqui, o pronome cujo e cuja, que é incorreto você fazer o uso do artigo, o cujo, a cuja, como muitas vezes encontramos tanto na língua escrita quanto na língua falada. Agora vamos aos pronomes pessoais. Os pronomes pessoais são aqueles que substituem diretamente o nome das pessoas que estão envolvidas no discurso. Nós temos a primeira pessoa, a que fala, nós temos a segunda pessoa, com quem se fala, e a terceira pessoa, de quem falamos. E ainda podemos dividir esses pronomes em pessoais retos e pessoais oblíquos. Os pronomes pessoais retos são aqueles que diretamente eles substituem a função do sujeito na frase, ou do predicativo do sujeito, a parte mais importante do sujeito. São eles: eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas. Os pronomes pessoais oblíquos são aqueles que possuem uma função de complemento verbal ou nominal na frase. Cabe destacar aqui que o pronome pessoal oblíquo nada mais é do que uma variação do pronome pessoal reto, porém colocado em um lugar diferente na frase. Vejam os exemplos. O primeiro aqui nós temos o pronome pessoal do caso reto. Nesse caso aqui, o pronome ele vai ter a função de sujeito. Nós recebemos flores das crianças. Quem recebeu flores das crianças? Nós. Aqui ele funciona como sujeito. Aqui, neste caso, ele vai funcionar como um complemento da ação do verbo. Por isso, o pronome pessoal do caso oblíquo. As crianças entregaram-nos flores. Entregaram a quem? A nós. Agora vocês vão acompanhar uma tabela que traz os principais pronomes pessoais do caso reto e do caso oblíquo, bem como as suas variações. Aqui vocês observam os pronomes pessoais oblíquos, as pessoas do discurso, no singular e no plural, os pronomes pessoais retos, que têm a função de sujeito, e se você reparar, ainda existe uma divisão entre esses pronomes pessoais, que eles podem ser átonos ou tônicos, como vocês observam aqui.
Os pronomes átonos, eles não são precedidos por preposição, ou seja, antes deles não deverá aparecer a preposição. E além disso, a sua acentuação tônica é fraca. Já os pronomes oblíquos tônicos, eles são sempre precedidos de preposição, ou seja, sempre vai existir uma preposição antes deles e geralmente as preposições são a, para, de e com. E aqui a sua acentuação, justifica o nome, tônica é forte. Os pronomes oblíquos tônicos, por serem sempre juntos, por aparecerem sempre juntos à preposição, eles possuem a função de objeto indireto na oração. É importante que vocês observem que o lhe é o único pronome átono que possui em sua formação a união entre a preposição a ou para. E neste caso, ele, por já estar acompanhado de preposição, o lhe sempre exercerá aqui função de objeto indireto na frase. Os pronomes o, a e o plural, respectivos, exercerão sempre a função de objetos diretos. E os demais pronomes poderão exercer função tanto de objeto direto quanto de objeto indireto na frase. A colocação pronominal é o estudo da utilização dos pronomes oblíquos átonos, que vocês podem relembrá-los aqui, e sua colocação em relação ao verbo na frase. Como assim? 3 posições o pronome pode ser empregado em relação ao verbo. Antes do verbo, no meio do verbo e depois do verbo. Quando o pronome for utilizado antes do verbo, ocorreu o caso de próclise. O pró, você pode associar aqui, antes. No meio do verbo, mesóclise. O me também te ajuda a recordar no meio. E depois do verbo, que nós chamamos de ênclise. No entanto, no português brasileiro, a formação de mesóclise com o verbo raramente é utilizada na nossa linguagem, no dia a dia, na linguagem coloquial. Portanto, eu vou apresentar para vocês as 2 formas mais utilizadas e comuns que nós utilizamos tanto na comunicação escrita quanto na comunicação na língua falada, e tão importante na comunicação profissional para a comunicação eficiente e a sua escrita também na ortografia correta. Toda vez que iniciarmos uma oração, jamais devemos iniciá-la com um pronome, ou seja, sempre devemos utilizar o pronome após o verbo. Aqui vocês vão observar um caso correto e um caso errado do uso do pronome. Deixe-me em paz. Notem que o pronome apareceu após o verbo. Neste caso, ocorreu a ênclise. Na segunda construção, me deixe em paz. O pronome iniciou a oração. Nesse caso, nós temos um erro aí na construção da frase. A ênclise de verbo no futuro e particípio sempre está errada. Nós vamos acompanhar nos exemplos. Os pronomes oblíquos também são atraídos pelas conjunções subordinativas. Vocês podem observá-las e também por advérbios, por pronomes relativos, demonstrativos e indefinidos. Nestes casos, usa-se a próclise. Quando se trata de comida, ele é um expert. Quando trata-se de comida, ele é um expert. Aqui nós temos o quê? Uma construção errada. Talvez o veja na escola. Próclise. Talvez vejam na escola. Aqui o caso de ênclise fica incorreto. Temos ainda uma outra situação, quando o verbo estiver no futuro do presente e ou no futuro do pretérito, contanto que esses verbos não estejam precedidos de palavras que exijam próclise, ou seja, nos casos anteriores que você
já viu a necessidade do uso da próclise, utilizamos a mesóclise. A mesóclise é a colocação pronominal que vem no meio do verbo. Olha os exemplos. Realizar-se-á a próxima semana um grande evento em prol à paz do mundo. Não fosse os meus compromissos, acompanhar-te-ia nessa viagem. Observem aqui que nos dois casos ocorreu a mesóclise. Importante aqui vocês observarem o seguinte: a forma mais comum usada geralmente é a próclise. Por isso, se você estiver escrevendo alguma coisa e ficar com dúvida, utilize a próclise, pois você terá chance de acertar aí, de evitar erros quanto à colocação pronominal. Finalizamos aqui a unidade 10 e a partir desse momento, as aulas agora vão estar voltadas para o estudo e a produção de textos. Vamos trabalhar os tipos de linguagem, a formal, informal, os tipos de textos, os gêneros textuais, as redações técnicas e os elementos de comunicação que nós vamos colocá-los em práticas nas produções textuais aqui, que já observamos, né, e aprendemos nas aulas iniciais do curso.